Polêmica: o Ministério da Saúde prevê a volta de tratamento com eletrochoque na rede pública de saúde do Brasil. Pane no sistema da farmácia de alto custo gera problemas e espera de mais de 2 horas. E prepare o bolso. Começa a vencer hoje a primeira parcela ou cota única de pagamento do IPVA. E mais, Iprev muda a data de recadastramento dos aposentados e pensionistas. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e as notícias do DF em torno você acompanha agora no Band Cidade, primeira edição. Seja bem-vindo. Paciência, palavra-chave para quem precisa do sistema público de saúde. Na farmácia de alto custo, por exemplo, as filas são quilométricas e a lentidão no sistema tem prejudicado ainda mais o serviço. Desde o início do mês, a maioria dos trabalhadores e dos trabalhos é feita manualmente nas unidades da 102 Sul, Gama e Ceilândia. Farmácia de alto custo da EQNM 18/20 de Ceilândia Norte. É aqui que o senhor Francisco precisa passar uma vez por mês para pegar o remédio que combate a artrite dele. O homem disse que até se acostumou com as longas e demoradas filas, mas hoje revelou que a situação estava mais complicada. Toda vez é o sistema fora do ar. E cheio de gente lotada aqui, entendeu? Dá viagem perdida, gasta com combustível, essas coisas todinhas, chega aqui também lento, nesse sistema aí, entendeu? Hoje já cheguei, o sistema estava caindo lento. E aí fica aquele negócio, eu tenho que tomar um remédio, né? O meu problema é artrite reumatoide, tem que tomar vacina e essa lenga-lenga. Toda vez que vem, está fora do ar e eu venho de longe. O sistema está inoperante desde a semana passada, como filmou uma telespectadora da TV Band. Mas nesta segunda, quem passou a manhã na fila disse que o problema é rotineiro e antigo. A gente sabe que não é culpa do servidor, infelizmente é lá de cima. Tem 3 meses que está nessa situação aí. E você passa mais de 2 horas para esperar. Às vezes tem gente aí que não recebe a medicação. A Secretaria de Saúde informou que nos últimos 15 dias, o sistema, nas 3 unidades das farmácias de alto custo do DF, está lento e algumas vezes inoperante. Por isso, o serviço é feito manualmente na 102 Sul, Ceilândia e Gama. Esclareceu ainda que o problema é no sistema do Ministério da Saúde e que atinge farmácias de todo o país. Nossa produção entrou em contato com o Ministério da Saúde para saber quando o serviço vai voltar ao normal, mas até agora não tivemos resposta. Vai falar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Aquela realidade das filas continua. Mais do que isso, né? É a imprevidência de sempre, né? Faltar remédio na farmácia de alto custo é imprevidência, é falta de planejamento, né? As pessoas que quando vêm lá, os próprios funcionários responsáveis por isso, vendo que determinado remédio está com estoque baixo, tem que providenciar a compra imediatamente, mas eles não fazem isso. Parece até que tem gente que deixa que isso aconteça, que é para desgastar o patrão, o governo, quando o patrão, na verdade, é o próprio, quando o problema decorre exatamente dessa falta de comunicação, né? De outro lado, minha gente, pelo amor de Deus, uma farmácia de alto custo, aquela nojeira, viram aí as imagens, né? Tudo pichado, sujo, né? Aquilo não vê uma mão de tinta há muitos anos. O governo precisa cuidar melhor disso. Olha, se por um lado quem precisa de remédios de alto custo passa por longa espera, por outro, a Secretaria de Saúde do DF implementou a produção de medicamentos naturais. O serviço é por tratamento de doenças comuns e de menor gravidade. No ano passado foram distribuídos cerca de 27 mil medicamentos nas unidades básicas. Entenda melhor agora na reportagem. Aqui os medicamentos estão a céu aberto, em árvores, subindo pelos arames. Não é à toa que essa farmácia é viva. Todos os remédios produzidos aqui vêm dessa horta, formada por plantas nem tão conhecidas como a erva baleeira, ou então as mais famosas, como o guaco. Os benefícios são inúmeros. Aqui nós ofertamos esses fitoterápicos com todo o complexo ativo que ela contém, que a gente chama de fitocomplexo. Esse fitocomplexo, ele modula a ação farmacológica. Então, as chances de efeitos colaterais
dessas plantas que foram estudadas é minimizado pelo fitocomplexo. Então, a grande vantagem do sintético seria nesse sentido, né? A ação farmacológica, ela é mais sutil, mas ela é duradoura e com efeitos menos deletérios. Para que elas virem xarope, chá ou gel, por exemplo, tem todo um processo. Depois que ela está seca e, portanto, o processo de conservação é melhorado com essa secagem, ela vai ser triturada. O que eu vou ofertar, então, é a planta triturada num recipiente próprio para o paciente levar para casa e preparar o chá conforme as nossas instruções. Para ter acesso a esses medicamentos, não basta vir até a Farmácia Viva, que fica no Instituto de Saúde Mental do Riacho Fundo 1. É preciso passar por algumas etapas, como explica a farmacêutica Juliana. Pode ser uma receita de um médico, de um fisioterapeuta, de um farmacêutico, de um enfermeiro, cada um na sua área. Esse paciente, com esta receita, ele vai a um centro de saúde que está cadastrado conosco. Hoje nós temos 20 centros de saúde cadastrados e lá ele poderá adquirir, mediante a prescrição, o fitoterápico em questão. Atenção, servidores públicos do DF. A partir deste mês, o IPREV vai mudar a data de recadastramento dos aposentados e pensionistas. Agora, o mês de aniversário será referência para atualizar o cadastro. Além disso, tem outra novidade, mas a repórter Camila Lopes explica tudo. Agora, o recadastramento de servidores aposentados e pensionistas do governo do Distrito Federal terá que ser feito anualmente. A gente vai conversar agora com o diretor-presidente do IPREV, Adler Anaximandro, que vai explicar mais como é que é essa mudança. Adler, como é que fica? Quem é que precisa passar? Quantas pessoas vocês esperam para passar por esse recadastramento? Bem, todos os 60 mil aposentados e pensionistas do Distrito Federal precisarão, a partir de agora, no seu mês de aniversário, comparecer a uma agência do BRB para fazer o recadastramento. Pode ser em qualquer agência do BRB, o aposentado e pensionistas deve comparecer com a documentação, principalmente o documento de identidade com foto e toda a documentação pessoal própria e dos seus dependentes. Todo mês de aniversário ele deve comparecer e fazer esse recadastramento pessoalmente. E no caso, por exemplo, daquelas pessoas que já fizeram, a data de aniversário era janeiro, então fevereiro já passou, como é que fica a situação dessas pessoas? Então, para aquelas pessoas que fazem aniversário em janeiro, nós demos uma tolerância de mais um mês. Então, quem era nascido em janeiro e não compareceu para o recadastramento no mês de janeiro, ele deve comparecer a uma agência do BRB ainda em fevereiro, até o último dia de fevereiro, para fazer esse recadastramento. É importante dizer que quem não fizer esse recadastramento, os nascidos de janeiro que não comparecerem ainda em fevereiro poderão ter os seus benefícios suspensos após um processo administrativo aqui no IPREV. E qual a documentação básica que precisa apresentar para fazer esse recadastramento? A gente precisa de um documento de identidade com foto. Nós precisamos também do PIS ou do PASEP do aposentado e do pensionista, certidão de casamento, certidão de nascimento de filhos menores ou que tem algum tipo de invalidez. E quem quiser saber todo o rol de documentos pode acessar na página do IPREV na internet. Tá certo, muito obrigada. Lembrando que esse recadastramento vale apenas para servidores aposentados e pensionistas do governo do Distrito Federal. Volta ao estúdio. Uma mulher morreu e outras 22 pessoas ficaram feridas no acidente na BR-020 na tarde deste domingo. O acidente envolvendo um ônibus fretado ocorreu próximo ao Morro da Capelinha, em Planaltina. O transporte levava garis da empresa Sustentare, que presta serviços ao SLU. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista estava molhada e o motorista perdeu o controle do ônibus ao se aproximar de um radar de velocidade. Das 23 pessoas que estavam no ônibus, 22 ficaram feridas, 2 delas em estado grave. A gari Crisângela da Cruz Silva, de 41 anos, chegou a ser levada ao Hospital Regional de Sobradinho, mas morreu durante uma cirurgia. Em nota, a empresa Sustentare lamentou o ocorrido e disse que está prestando toda a assistência aos funcionários envolvidos no capotamento. A ocorrência foi registrada na delegacia de Planaltina, que investiga as causas do acidente. Quase 10% dos motoristas não usam o cinto de segurança e cerca de 1/3 não exige que os passageiros usem. Olha só, o desrespeito à obrigatoriedade do equipamento
acontece principalmente no banco de trás. Aqui em Brasília, só no mês passado, foram registradas 9.500 infrações por falta de uso do cinto de segurança. O cinto de segurança é de uso obrigatório no Brasil há mais de 20 anos, mas nem por isso é difícil encontrar os ocupantes dos veículos desrespeitando a lei. Tá todo mundo com cinto aí? Todo mundo com cinto. Todo mundo com cinto? É. Né? E o daqui do meio aqui? Cadê o cinto aí do meio aí? Hã? Tá procurando aí? Olha, eu nem lembrei, viu? Nem lembrou do cinto? Vou tentar por aqui. Essa atitude de motoristas e passageiros é comprovada por uma pesquisa realizada por uma concessionária que administra rodovias em 5 estados do país. O levantamento identificou que 10% dos condutores deixam de usar o cinto. O estudo também revelou que 35% dos motoristas não exigem que o passageiro use o cinto. Você não orientou o seu passageiro ali atrás, não? Pô, o cinto? Pô, o cinto. Nem pensei, esqueci. 4 em cada 10 passageiros no banco de trás não utilizam o cinto de segurança. Para auxiliar os esquecidos, alguns veículos já contam com um sensor de cinto de segurança. Se ao sair com o carro o cinto não estiver afivelado, um alerta sonoro é disparado. A partir de 1º de janeiro de 2020, os novos projetos, veículos novos de novos projetos são obrigados a ter. E a partir de 1º de janeiro de 2021, todos os veículos, independente de projeto novo ou não. Deixar de usar o cinto é uma infração grave, punida com 5 pontos na carteira e uma multa de R$ 200. No ano passado, só a Polícia Rodoviária Federal flagrou 105 mil motoristas e 67 mil passageiros sem o cinto. Outras 20 mil crianças não usavam a cadeirinha. Neste acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, 18 ocupantes do coletivo ficaram feridos. Neste outro caso, os ocupantes do veículo foram arremessados após a colisão porque também não usavam o cinto. Há 2 décadas, Tabata vive em uma cadeira de rodas porque não seguiu a orientação. A jovem, que viajava no banco de trás, sem o cinto, ficou paraplégica após o motorista perder o controle e o carro cair em uma ribanceira. Eu fiquei 4 meses internada num hospital, depois 1 mês em outro, fui me reabilitar em Brasília. Meu processo de reabilitação durou 2 anos, entre idas e vindas de hospital, cirurgias e tudo mais. Os 2 que estavam na frente estavam de cinto, só ficaram com a marca do cinto. Cláudio Humberto, você sempre fala da história quando seu filho te ensinou a usar cinto. Como é que foi isso? Exatamente. Assim, isso é falta de campanha educativa, né? Que é uma obrigação das autoridades, sobretudo do Detran. O Detran fatura R$500 bilhão por ano com as suas tarifas, com a sua indústria de multas e tem a obrigação prevista no Código de Trânsito Brasileiro de investir todo esse dinheiro em campanhas educativas. Só que não. E aí dá nisso, né? Acontece uma constatação como essa, aliás, excelente reportagem, mostrando que 1/3 dos motoristas não cobram, não fazem com que os seus passageiros, aqueles que ele está conduzindo, se protejam com o cinto de segurança. Quando o uso foi tornado obrigatório, alguns anos atrás, o meu filho, que hoje já é um homem casado, um profissional já em atividade, ele era pequeno. E sempre que ele entrava no carro, a primeira coisa que ele fazia era: pai, o cinto, mãe, o cinto. Ele mandava todo mundo colocar o cinto. Ele aprendeu isso aonde? Na escola. A escola teve um papel fundamental, tem um papel fundamental na educação do motorista, do futuro motorista, do passageiro, do pedestre. E isso tudo seria muito ajudado, auxiliado com o Detran e o BPTran, o governo de uma maneira geral, investindo maciçamente em campanhas educativas. É assim, a campanha educativa, a educação no trânsito, que fará com que aquele 1/3 de motoristas passem a exigir que os seus passageiros usem cinto de segurança. E aqueles 10% que ainda não usam, mesmo dirigindo, passem a fazê-lo. Olha, foi publicado no Diário Oficial de hoje o decreto assinado pelo governador Ibanez Rocha, que fixa o teto de remuneração para servidores da administração direta e de autarquias aqui do Distrito Federal. O valor gira em torno de R$ 35 mil. E o teto vale para servidores públicos ativos ou inativos, pensionistas, detentores de mandato eletivo e ocupantes de cargos vitalícios. A mudança ocorre em efeito cascata após a medida que concedeu reajuste de salários a ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é o famoso efeito dominó, Cláudio Humberto? Exatamente, ou efeito cascata, como prefere, um dos efeitos
perversos daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo, os 11 ministros se reuniram e decidiram se dar um aumento de 16,3%. Então, nem aí para a crise econômica que a gente está vivendo ainda e que vivia ainda mais naquela ocasião. Era uma crise, nós vivemos uma crise aguda, sobretudo em razão do fator fiscal. O que é isso? Nós gastamos mais do que arrecadamos. Toda a capacidade que o Brasil tem, que a economia brasileira tem de arrecadar, gerar renda e arrecadar impostos para pagar as contas públicas é insuficiente para o tamanho do gasto. E eles continuam gastando cada vez mais. E a gente está vendo isso aqui agora chegando no governo do Distrito Federal. Antes disso, cerca de 80% dos recursos de toda a receita do GDF vão para o bolso dos funcionários públicos, ativos e inativos, pensionistas, essas pessoas aí que foram citadas. Para cada R$1 que entra nos cofres do GDF, 80 centavos vão para os salários dessas pessoas. E essas pessoas representam apenas 7% da população. Isso significa, trocando em miúdos, que 93% dos brasilienses trabalham duro, ralam muito para pagar os salários de 7% dos moradores daqui do DF, que são os servidores da ativa e os inativos. Começou a vencer hoje a cota única e a primeira parcela do IPVA 2019. As datas de vencimento são de acordo com o final da placa do carro. Esse também é o prazo para quem quiser pagar parcela única, que dá direito a um pequeno desconto de 5%. Os primeiros pagamentos estão agendados para carros de placas com os finais 1 e 2. Quem pagar de uma vez tem desconto de 5% desde que não possua dívidas com o governo. A novidade deste ano é que quase toda a frota teve redução no valor do IPVA. Significa que quanto mais antigo ele, menor é o valor do imposto. O imposto está 4,5% mais barato. Para quem não recebeu o boleto, basta ir a uma das agências de atendimento da Receita ou então em algum posto do Na Hora. Além disso, há as lojas do BRB Conveniência. Outras informações no site fazenda.df.gov.br. A previsão de arrecadação é de mais de R$1 bilhão. Há 10 anos, um local na quadra 1 de Sobradinho, era um verdadeiro lixo lá, um verdadeiro lixão. Hoje, famílias aproveitam o espaço que tem 2 nascentes revitalizadas e árvores de diferentes frutas. Tudo graças à iniciativa de um morador da região. Acerola, goiaba, orquídeas e até um criadouro de peixes, um verdadeiro oásis em Sobradinho. É difícil acreditar que há 10 anos a realidade aqui era bem diferente. Muito lixo, entulho, animais mortos, bastante escorpiões, cobra, tinha demais. Aliás, a gente nem conseguia entrar aqui dentro não, meu amigo. Foi então que o Antônio decidiu colocar a mão na massa, ou melhor, na terra, para mudar a realidade dessa área. Praticamente sozinho, ele plantou mudas de várias plantas, revitalizou as nascentes e deu cara nova ao local. Quem chega aqui é só elogio, pô. É bacana demais, uma área que você pode trazer suas crianças, fazer piquenique, soltar o cachorro para correr aí na grama. São 10 anos nessa luta para manter o local preservado, 10 anos sem o apoio de praticamente ninguém. Mas nada que desanime o Antônio, até porque o trabalho aqui trouxe o verde para a região, água cristalina e pronta para beber a todos. E o sonho de ver o espaço preservado para sempre. Por que não o segundo Jequitibá? Sonho, né? Pode ser o segundo Jequitibá, ué. De repente, quem sabe? Esperança é o tipo que morre, né? E a seguir, volta de tratamentos com eletrochoques na rede pública de saúde gera polêmica. Você vai entender melhor no próximo bloco aqui do Band Cidade.